Sob muita pressão, assim foram as últimas horas do presidente Maurício Gagliotti no Palmeiras. Tudo por causa de mais um tropeço, derrota por 4-2 para o Red Bull Bragantino. No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto se existe a chance de alguém ser demitido e quais seriam as possibilidades. Bora falar também sobre Soteldo, que passou a ser, nas últimas horas, especulado por quase todos os grandes clubes do futebol brasileiro. Tem informação importante envolvendo o São Paulo. Marlos e Petros podem ser contratados? Vou falar ainda sobre a demissão de Felipão no Grêmio. E agora, quem que o tricolor gaúcho busca para a reta final do Campeonato Brasileiro? Últimas também das eliminatórias para a Copa na América do Sul, eliminatórias sul-americanas para a Copa. Vou falar também sobre a final entre Espanha e França, sobre a situação de Hulk, que saiu contundido na última partida, além de uma série de outras novidades. Você nem pense em sair daí. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, segunda-feira de feriado, e a gente está aqui deixando você bem informado. Vamos voltar também no final da tarde com mais um vídeo e com o programa do Nicola a partir das 10 da noite, assim que a bola parar de rolar para São Paulo e Cuiabá, Cuiabá e São Paulo. Antes de começar a passar as informações, só pedir para deixarem like e pedir para vocês se inscreverem no canal também. Queria lembrar que esse vídeo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira de Barcelona, Liverpool, Chelsea, entre vários outros grandes clubes no mundo. Se você pensou que na segunda-feira não tem jogo para você apostar, tá muito enganado. Nessa segunda, por exemplo, a seleção alemã pode garantir matematicamente sua classificação para a Copa do Mundo. E o jogo do Campeonato Brasileiro apresenta ótimas cotações na 1xBet. Vitória do Cuiabá contra o São Paulo pagando 3,76. Se der empate, 3,12. Já a vitória do São Paulo está pagando 2,17. Outra sugestão que eu queria dar para vocês, a possibilidade de os dois times marcarem gol, pagando R$ 2,16, tudo isso à sua disposição na 1xBet. Para você acessar o site é só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo. Sempre lembrando que na 1xBet o apostador que for iniciante perder tem até $10 devolvidos pela casa, e usando o cupom Nicola você ainda tem 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Bora começar o vídeo com um giro de notícias, em primeiro lugar falando sobre Hulk, que causou enorme preocupação no torcedor do Galo. Até me perguntaram no programa, na live do Nicola desse domingo, sobre a situação dele. Ele deixou a partida contra o Ceará sentindo a coxa esquerda. Tem até uma imagem flagrada pela televisão em que ele recebe tratamento à base de gelo na coxa. Conversei com uma fonte minha do Galo, essa pessoa falou que não passou de um desconforto momentâneo e que a tendência é que ele esteja à disposição para os próximos jogos. Nessa segunda-feira, na reapresentação do elenco, se tudo estiver bem, o Hulk já será parte do planejamento para as partidas dessa semana. Bora contar também sobre a partida do Santos contra o Grêmio, realizada na Vila Belmiro, e sobre a situação que envolveu o presidente da República, o Jair Bolsonaro. Também durante a live me perguntaram o porquê de o Bolsonaro ter sido barrado no jogo na Vila Belmiro. Bolsonaro foi flagrado, foi registrado num vídeo em que ele dava explicações. O presidente da República passou o feriado no litoral paulista e tinha vontade de assistir ao jogo do Peixe na Vila Belmiro. Mas ele foi impedido por não ter o passaporte da vacina. Como ele não tomou a vacina, e ele declara isso de forma pública, foi impedido de assistir ao jogo. Tem sido uma regra no estado de São Paulo, apenas pessoas já com as 2 doses da vacina têm a permissão para assistir aos jogos. O presidente da República ainda alegou que tem mais anticorpos do que até as pessoas que já tomaram vacina, mas ainda assim ele não teve autorização para assistir ao jogo. Bora fazer um giro rápido agora sobre jogos das eliminatórias da Copa e também a final da Nations League, a Liga das Nações lá na Europa, final que teve Espanha e França, jogo na Itália. A Espanha saiu na frente aos 18 minutos do segundo tempo com um gol de Oyarzabal, o jogador da Real Sociedad. A virada da França começou com um golaço do Benzema e um pouquinho mais para frente, aos 34 do segundo tempo, num lance bastante polêmico, o Mbappé garantiu a virada, mais uma virada da França, que já havia batido a Bélgica na semifinal, também de virada, e a França se mostrando bastante forte, talvez a maior favorita para mim ao título da Copa do Mundo em 2022. Agora falar sobre eliminatórias na América do Sul, tivemos rodada completa. Seleção brasileira perdeu o aproveitamento de 100%, empate em 0-0 com a Colômbia em Barranquilla. Jogo com muito calor. De qualquer maneira, a classificação do Brasil para a Copa do Mundo já está assegurada. São 28 pontos ganhos em 30 possíveis. Campanha de 9 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Outros jogos da rodada na América do Sul. A Argentina fez 3-0 no Uruguai com direito a gol de Messi.
A Argentina é a segunda colocada com 22 pontos, 6 pontos atrás do Brasil. Também tivemos Venezuela 2, Equador 1. A Venezuela de virada venceu o Equador. De qualquer maneira, o Equador hoje é o terceiro colocado com 16 pontos ganhos. Chile 2, Paraguai 0. Chile teve um dos seus gols marcados pelo Isla, jogador do Flamengo. O Chile pulou para 10 pontos, mas está bastante atrás da Colômbia, que é hoje a quinta colocada, 5 pontos de diferença a favor da Colômbia. Já a Bolívia fez 1-0 no Peru. Bora falar agora sobre Felipão, que não é mais técnico do Grêmio. O anúncio aconteceu na madrugada dessa segunda-feira. O Grêmio anunciou que chegou a um acordo para a saída do treinador. Felipão, que esteve apenas 3 meses à frente do Grêmio nessa última passagem, 9 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. 47% de aproveitamento dos pontos, 22 gols marcados a favor, 23 gols sofridos. Saldo negativo de 1. Ele assume o Grêmio na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro e entrega o Grêmio na mesma colocação, na penúltima posição, somente à frente da Chapecoense. O momento do Grêmio é muito, mas muito ruim. 4 jogos sem vencer, com 1 empate e 3 derrotas. A última das derrotas por 1-0 para o Santos na tarde desse domingo na Vila Belmiro. Gol marcado no finalzinho pelo Wagner Leonardo, gol que deixou o Santos um pouquinho mais folgado na tabela de classificação. Nesse exato momento, o Grêmio aparece com 5 pontos de desvantagem em relação ao Santos, que é o primeiro time fora do Z4. É bem verdade que o Grêmio tem um jogo a menos na comparação com o Santos, só que esse jogo a menos é contra o líder Atlético Mineiro, ou seja, não dá para contar 3 pontos como favas contadas. Antes mesmo do anúncio da demissão do Felipão, eu já havia contado na live desse domingo aqui no canal do Nicola que a diretoria do Grêmio buscava algumas alternativas e entrou em contato com o Roger Machado e também com o Rogério Ceni. O grande ponto é que o Roger Machado não costuma aceitar convites antes do início de uma temporada e o Rogério Ceni já recusou convites desde que foi demitido do Flamengo. Até por isso também há um movimento criado pelo Jorge Machado, que é o empresário do Lisca, para que o Lisca se torne treinador do Grêmio. Jorge Machado tem muita força com a atual diretoria, conseguiu emplacar alguns reforços importantes nos últimos meses. Então, Rogério Ceni, Roger Machado e Lisca pode sair dessa relação de nomes o novo treinador gremista. Você gostaria de algum desses nomes? Use o espaço para comentário para deixar sua opinião. Bora falar agora sobre Soteldo, meia venezuelano de 24 anos de idade, passou a ser disputado, pelo menos de acordo com a imprensa, por vários clubes de futebol no Brasil. Desde sexta-feira, existem rumores de que o Flamengo vai contratar o Soteldo em 2022. Nesse final de semana também surgiu a informação dada pelo jornalista Gabriel Sá de que o Corinthians tem interesse em contratar o Soteldo por empréstimo a partir de janeiro. Até o São Paulo entrou nessas especulações, torcedores santistas sonhando com a possibilidade da volta do Soteldo, mas quero dizer para todos vocês, torcedores empolgados, que as chances não são tão simples assim. Primeiro, para comprar o Soteldo, certamente o time vai precisar investir pelo menos 6 milhões de dólares, valor investido pelo Toronto FC para contratá-lo do Santos e do Huachipato na metade desse ano. É bom lembrar que 6 milhões de dólares hoje equivalem a 33 milhões de reais, não se trata de uma cifra baixa. Outro ponto, o Soteldo, apesar de estar infeliz na Major League Soccer, o time dele faz campanha bastante ruim, seus números não são tão ruins assim. 23 partidas com 4 gols e 6 assistências. O Soteldo tem chamado bastante atenção pelos dribles que tem conseguido na Liga Americana. O time joga no Canadá, é do Canadá, mas participa da Liga dos Estados Unidos. E aí o ponto mais complexo para contratar ou repatriar o jogador venezuelano. O Soteldo ganha no Toronto FC entre 2 e 3 milhões de reais por mês. Por que tem essa diferença? Porque eu estou incluindo no valor mais alto os impostos todos. É o salário total, com os descontos ele chega a mais ou menos 2 milhões de reais mensais. Será que algum clube brasileiro teria capacidade de fazer um investimento desse tamanho? 33 milhões de reais para a compra dos direitos econômicos e mais 2 milhões de reais livres de impostos de salários. Por mais que o Soteldo não esteja tão animado em continuar por lá, as condições são bem complexas. Reconheço que o Soteldo seria titular na maioria dos times do futebol brasileiro, cara de enorme qualidade técnica, bom drible, também tem melhorado na finalização, mas investimento bastante pesado. Não consegui a confirmação de dirigentes do São Paulo, do Corinthians e do Flamengo. Conversei com dirigentes dos 3 clubes e todos asseguraram que não pensam no Soteldo nesse momento. Outra pergunta bastante recorrente de torcedores do São Paulo é sobre as situações de Petros e Marlos. Petros que anunciou nos últimos dias via Instagram a rescisão do seu contrato com o Al Nassr. Essa discussão estava acontecendo desde o mês de agosto,
mas por conta de uma questão financeira, a oficialização só se deu nos últimos dias. Até durante esse intervalo de tempo, o Santos fez uma proposta oficial ao Petros, contei para vocês com exclusividade, o Petros disse não. O São Paulo passou a ser especulado até porque o Petros fez bastante sucesso com a camisa tricolor e durante todo esse período na Arábia Saudita alimentou a expectativa do torcedor são paulino de que poderia voltar. Conversei com o Fernando Garcia, que é o empresário responsável pela carreira do Petros, e o Fernando me assegurou que a ideia do Petros nesse momento é continuar jogando na Arábia Saudita ou no mundo árabe. Propostas não devem faltar para ele, jogador que fez bom papel com a camisa do Al Rayyan. Nesse momento ele curte férias nos Emirados Árabes com sua família. Sobre o Marlos, atleta de 33 anos de idade, também com passagem pelo São Paulo, fora do país desde 2011. Primeiro ele foi para o Metalist e chegou ao Shakhtar em 2014. Durante todo esse período na Ucrânia chegou a se naturalizar e defender a seleção nacional. O contrato dele com o Shakhtar termina em 31 de dezembro e recentemente o diretor do Shakhtar, o Sergei Palkin, afirmou que o Marlos vai encerrar a carreira em dezembro para voltar ao Brasil. Muita gente entendeu que ele deixaria o Shakhtar no fim do contrato para voltar a jogar no futebol brasileiro. Fui conversar com pessoas próximas ao Marlos e essas pessoas me asseguraram que a ideia do Marlos é encerrar a carreira, pendurar as chuteiras e não jogar mais. Ele volta ao Brasil ao lado da família para morar aqui e para pensar num pós-carreira, para pensar quais serão os próximos passos dele, se vai seguir como empresário, se vai seguir ligado ao futebol como treinador, como auxiliar técnico, ou se vai se afastar do futebol para pensar numa outra profissão a partir de agora. Bora fechar o vídeo falando sobre a panela de pressão em que se transformou o Palmeiras, especialmente depois da derrota por 4-2 para o Red Bull Bragantino no último sábado em pleno Allianz Parque. Palmeiras que não vence há 6 jogos, são 3 derrotas e 3 empates. 2 desses empates ao menos garantiram o Palmeiras na próxima fase, na grande final da Libertadores da América. O clima é muito ruim. E eu ouvi de um dirigente do Palmeiras o seguinte, abre aspas, desde a noite de sábado a coisa está fervendo para cima do presidente. Vários grupos de conselheiros querendo um posicionamento dele em relação ao que está acontecendo no futebol, fecha aspas. Para o presidente, entenda-se Maurício Gagliotti, o presidente que não é muito afeito a aparições, ele não gosta de ser a grande notícia e está contando os dias também para ir embora. No dia 15 de dezembro, a Leila Pereira deve tomar posse e assumir a função de nova presidente do Palmeiras. Mas, diante de toda essa pressão, de todo esse barulho, o Maurício Gagliotti pode ser obrigado a se ver tomando alguma posição mais forte. Entre esses grupos políticos, alguns próximos a Leila, outros muito próximos ao Gagliotti, tem gente que exige demissões. Eles entendem que dessa maneira o Palmeiras vai chegar para a final da Libertadores da América contra o Flamengo no dia 27 de novembro, muito enfraquecido, se o presidente não demonstrar poder e tomar medidas drásticas, entre elas demissões. A possibilidade de dispensa do técnico Abel Ferreira está completamente descartada. Nem se fala nessa alternativa, especialmente às vésperas da final. O que poderia acontecer seria a dispensa de um ou outro dirigente. Anderson Barros, cujo contrato termina em dezembro. Já há bastante tempo especula-se sobre a possibilidade da saída dele. Se ele não for demitido agora, certamente não ficará para 2022. Edu Dracena, que é o coordenador, ele é o supervisor de futebol. Ele tem contrato com o Palmeiras, mas já contei para vocês que a Leila Pereira pretende utilizar o cargo dele para contratar o Fernando Praz. Então, eventualmente, a saída do Edu de forma antecipada poderia dar uma acalmada nos ânimos. Será que acalmaria mesmo? Será que o torcedor compraria esse barulho? Ou o torcedor quer mais rendimento dos atletas dentro de campo? Vocês devem ter visto ou lido que houve pichações nos muros do Allianz Parque, que o Luiz Adriano foi bastante criticado, xingado pelos torcedores e chegou a discutir com um deles, que o técnico Abel Ferreira, em sua primeira partida com presença de público no Allianz Parque, também foi xingado. Enfim, o clima é dos piores. E o pior é que o Palmeiras não para de cair de produção e na tabela de classificação. O time que já chegou a ser líder do campeonato, virou segundo colocado, hoje é o terceiro e já corre o risco de perder várias outras posições. Palmeiras, por exemplo, tem 39 pontos e o sétimo colocado, o Internacional, tem 36. Então o Palmeiras, numa má rodada, pode cair até para a 7ª colocação. O que você faria? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Bom, pessoal, eram todas essas as muitas informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quem curtiu, não esquece de dar like, de se inscrever por aqui. Não se esqueça que a gente volta por volta de 5h30 da tarde com mais um vídeo. E o programa do Nicola dessa segunda-feira começa às 10 da noite, assim que a bola parar de rolar, para Cuiabá e São Paulo, jogo do Campeonato Brasileiro. A gente se vê, tchau, tchau!